O título da lição de hoje é Desapropriação ou Aniquilação. O povo de Israel devia ocupar a terra de Canaã. A terra de Canaã era habitada pelos cananeus, diversas tribos de cananeus. O que é que Deus deveria fazer, poderia fazer com esse povo para que eles permitissem e desocupassem a terra para que o povo de Israel lá se instalasse, atendendo assim, cumprindo assim a profecia, a promessa feita a Abraão? Poderiam ser desapropriados ou poderiam ser aniquilados. Qual era a vontade de Deus? O que é que Deus gostaria de fazer para prover a terra para o povo de Israel e retirar o povo cananeu daquele lugar? Veja Êxodo 23, versos 28 até o verso 30. Mandarei vespas na frente de vocês, elas expulsarão os heveus, os cananeus e os heteus. Serão expulsos gradativamente, não em um só ano, para que a terra não fique deserta e os animais selvagens venham a ocupá-la. Pouco a pouco os expulsareis até que te aposses da terra. Veja, o que nós estamos vendo aqui é que o Senhor ia expulsá-los, portanto, ia expulsá-los com vida, ia retirá-los da terra. Não diz aqui que era plano de Deus matá-los, aniquilá-los. Mas ainda Êxodo 33, 2, enviarei um anjo à tua frente para expulsar os ocupantes da terra. Êxodo 34, 11, expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Portanto, expulsar, vai expulsar os povos. Números 33, 52, desapossareis todos os habitantes da terra, destruirei todos os ídolos, porei abaixo todos os ídolos. Veja lá, o que está falando aqui, vai desapossar o povo, quer dizer, o povo vai sair da posse da terra, mas vai sair com vida. O que é que vai ser destruído? Os ídolos, os locais de culto. Êxodo 34, 13 e Deuteronômio 7, 4 tratam do mesmo assunto. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Queimareis as imagens de escultura. Veja, a destruição de Deus não era de pessoas, mas eram dos objetos de culto, dos locais de culto, das imagens dos deuses pagãos. Desalojar os habitantes e destruir os locais de idolatria. Esse era o plano de Deus. O propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los, mas em vez disso, desapropriá-los do território. Quando examinamos as passagens que descrevem a maneira como Israel teve que se envolver nas batalhas da conquista, vemos que elas utilizam termos que descrevem desapropriação, expulsão, dispersão dos habitantes da terra prometida. Por outro lado, os textos ordenam que Israel deveria destruir algo que se refere especialmente a objetos inanimados, como artigos de adoração pagã, e objetos dedicados à destruição. Evidentemente, os locais de adoração pagã e os altares constituíam os principais centros da religião cananita. Veja, irmãos, a Guerra Santa não era contra o povo, mas a Guerra Santa era contra a religião, as práticas religiosas daquele povo. A Guerra Santa era contra a cultura idólatra, não era contra as pessoas individualmente. A Guerra Santa se dirigia principalmente à cultura e à sociedade corruptas de Canaã. Para evitar a contaminação de Israel teve que destruir todos os elementos que estavam propagando a corrupção. No entanto, todos os habitantes de Canaã e aqueles que individualmente reconheceram a soberania de Deus antes ou durante a conquista de Canaã puderam ser salvos por meio da imigração. Veja o que aconteceu com Raabe, não? Ela cria que o Senhor estava realmente cumprindo agora a profecia, cumprindo a promessa que havia feito a Abraão, e ela também se converteu. Ela cria no Senhor, Deus, Criador do céu e da terra. E dessa maneira foi salva, não foi destruída. A única parte da população cananeia condenada à destruição
Consistia naqueles que se retiraram para as cidades fortificadas, continuaram a se rebelar de maneira obstinada contra o plano de Deus para os israelitas e endureceram o coração. Veja, aqueles que não abandonaram suas práticas religiosas pagãs, idólatras, mas se apegaram a elas e obstinadamente continuaram a praticá-las. Esses foram destruídos. O propósito era desapropriar os habitantes, os cananeus e os outros povos. Então, por que é que houve o extermínio de tantas pessoas? Veja o parágrafo da nossa lição. Quando analisamos os textos bíblicos relacionados à conquista de Canaã, observamos que a intenção original da conquista era dispersar a população cananeia. Entretanto, os cananeus, assim como o rei do Egito, endureceram o coração e se apegaram à cultura, a tal ponto que eliminar sua cultura significava que eles também deveriam ser destruídos. Veja, eles estavam tão apegados, endureceram o coração, ficaram persistentemente praticando a idolatria. Dessa maneira, tiveram que ser eliminados. Há um texto para meditação na nossa lição, uma pergunta para meditação na nossa lição. Quais elementos do nosso caráter devem ser eliminados? Quais elementos do nosso caráter, quais características da nossa vida, quais práticas da nossa vida têm que ser desapropriadas? O Senhor quer desapropriá-las. O Senhor quer que nos desapossemos dessas práticas, nos apossemos desses vícios, nos apossemos dessas maldades. O Senhor quer fazer isso, mas se nós nos apegarmos, o que é que vai acontecer? O Senhor vai ter que eliminar. E ao eliminar essas práticas, vai também nos eliminar, assim como eliminou aqueles do povo dos cananeus que não se converteram ao Senhor Deus. Sabe, irmãos, tem muita coisa em nós, certamente tem muita coisa em mim que deve ser desapropriada, que deve ser desapossada, que eu devo me desapossar. O Senhor está dando um tempo para que eu possa fazer isso. E se eu fizer, o Senhor vai me salvar. Mas se eu não fizer, Ele vai ter que me destruir, porque ao destruir o mal, Ele vai destruir também todos aqueles que obstinadamente estiverem apegados ao mal. Que o Senhor esteja conosco, irmãos, que a gente possa identificar, olha, essa coisa tem que ser desapropriada, que seja desapropriada. Disso eu tenho que me desapossar, que eu perca essa posse, mas que eu ganhe a salvação, conforme o plano original do Senhor Deus. O Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que todos sejam salvos. Por que é então que nós vamos nos apegar ao mal para sermos destruídos? Queremos atender à vontade do Senhor Deus e por essa vontade, por essa graça, sermos salvos.